Que a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações. Irmãos, eu vou ler aqui 2 versículos em 2 capítulos diferentes e em 2 cartas diferentes. Nós vamos ler agora na carta de apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 20. Nós vamos iniciar do versículo 19. Dir-me-á então, por que se queixas ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que Deus suplicas? Porventura a coisas formadas dirá ao que formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o olheiro poder sobre o barro para dar a mesma massa, para fazer um vaso de honra e outro para desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportando com muita paciência os vasos da ira, preparando para a perdição? Outra parte aqui que a gente vai levar é o capítulo, não é epístola, é Tiago, é a mesma epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 19 e 20. Irmãos, se algum dentre vós tem se desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirás uma multidão de pecados. Levando em sentido o primeiro versículo do capítulo 9 de Romanos, dá para entender que o homem, ele não tem a capacidade de discutir com Deus as suas qualidades, o seu jeito. Mas o homem pode muito bem pedir a Deus uma transformação. Você sabe que Deus, ele pode fazer o vaso, um para honra e outro para desonra. O que é isso? Um vaso para um patamar tal, para um degrau tal, e outro para outro degrau. Deus dá o dom a cada um como Ele quer. Mas nós temos que correr atrás dos dons de Deus. Nós temos que correr atrás e se sacrificar pela salvação. Pois a salvação, diz a palavra, é tomada à força. Não que você tem que brigar por ela, mas que você tem que guerrear contra você mesmo e contra o seu adversário. Um dos principais adversários da nossa vida espiritual é a nossa carne. Nós temos dois adversários, 2 inimigos na nossa vida espiritual. Um é Satanás e outro é a nossa carne. Porque diz a Bíblia que existe uma grande guerra entre o espírito e a carne. O espírito guerreia contra a carne para fazer o bem e não deixar ela fazer o mal.
E a carne guerreia contra o espírito para fazer o mal e não deixar o espírito fazer o bem. Portanto, nesta manhã, eu quero dizer a você, dentro da palavra, se você fazer mais as obras da carne do que as obras do espírito, você vai enfraquecer o seu espírito e perder a batalha. Mas eu sou da igreja, eu sou fiel, eu leio a Bíblia, eu faço isso. Tudo bem, por mais que você da igreja é fiel, lê a Bíblia, mas se você não estiver orando mais, se você não procurar jejuar, se você não procurar entrar na comunhão, procurar encaixar mais as coisas do Espírito no seu dia a dia, e procurar encaixar mais as coisas da carne, você vai perder espiritualmente. E esta palavra vem para que você não perda espiritualmente, que sacrifique a sua carne, mas que o espírito viva bem, que a sua carne viva doente, viva enfermo, mas que seu espírito viva com saúde e com paz e prosperidade. Cuidado para que você não alimenta mais a carne do que o espírito. O homem ele tem 24 horas, né? Vamos dizer de 12 a 12 horas da noite. De 12 a 12 horas da noite ele tem 12 horas. Vamos contar de 12 para 12, de 12 para 5, e aí vai o resto da noite, se chama o dia. E muitas vezes ele ali já amanhece, pela manhã já merenda, pelas 9 já merenda de novo, às 11 já almoça, depois das 3 já merenda novamente, a parte da noite, início da noite já janta, e às vezes não para de mastigar, alimentando a carne. Mal, a carne é mal contra o espírito. E o que foi que você fez para alimentar o teu espírito hoje? O que foi que ontem você fez para alimentar o teu espírito? Passou o dia todo comendo, alimentando a carne, às vezes até comentando a vida de alguém, às vezes olhando a vida do outro, às vezes pré-julgando a vida de alguém, às vezes entrando num ambiente que não é para entrar. O que é isso? Tudo isso é alimento para a carne. E o que você fez para Deus? O que você fez para alimentar o teu espírito? Então cuidado para que o teu espírito não enfraqueça e morra. Morrer espiritualmente na presença de Deus. Perder totalmente o temor de Deus. Quando o homem morre, quando o espírito morre, ele perde o temor de Deus. Mas quando o homem se desvia dos caminhos de Deus, o espírito morre? Não. Ainda existe um pequeno fogo, uma brasa acesa para fomegar. Mas quando você totalmente se afasta das coisas do mistério de Deus, da oração, da palavra, do hino, da comunhão, por mais que você está fora da igreja, mas se você chegar a esse momento de se afastar totalmente, aí o espírito morre perante Deus e você perde o temor a Deus. Não deixa que o temor de Deus possa morrer na tua vida, porque quando há um pouco de temor a Deus ainda na tua vida, há esperança, há um pouco de brasa, há um pouco de fumaça. E quando há um pouco de fumaça, há um pouco de brasa, um pouco de fogo. E quando há um pouco de fogo, pelo pequeno vento,
pela uma pequena tempestade, o teu fogo pode acender novamente. Foi assim como o sumo sacerdote Josué. Quando alguém chegou, Josué caiu, Josué morreu, o diabo segurou lá e disse: para ele não tem mais jeito. Não era aquele Josué profundo. Aí o Senhor falou: por acaso Josué não é uma brasa acesa que ainda existe um pouco de fumaça lá ali nele. E quando Satanás despercebeu, Deus lavou de imediatamente as vestes de Josué. E quando ele olhou, ele viu Josué totalmente com o fogo aceso. Que hoje, nesta manhã, Deus vai trocar também as tuas vestes e vai te acender espiritualmente também. Porque diz aqui em Tiago, ele mandou a carta para os judeus naquela época, e hoje deixou para nós, porque diz assim: se algum irmão se desviar da verdade, ou seja, cair no erro, sair da igreja, começar a mentir, começar a fazer as coisas erradas, e se tiver algum outro irmão que converter ele daquele erro, daquele pecado, trazer ele de volta, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Não importa o pecado que você praticou, importa que você se redimine perante a Deus. Importa que você se chega a Deus e se converte dos teus pecados e se arrependa e confessa: Senhor, eu errei, eu pequei, sem colocar a culpa em ninguém, porque Deus não tem por inocente as pessoas que colocam a culpa nos outros, dos seus erros. Se você errou, você diz: Senhor, quem errou foi eu mesmo. Mas foi o amigo que fez eu errar, mas foi o irmão que fez errar. Mas eu saí da igreja por causa de irmão tal, por causa de irmão tal. Se levanta perante a Deus enquanto é tempo. Enquanto a vida há esperança. Se você ainda nessa terra se arrepender do teu pecado, do teu erro, dos teus feitos, das tuas ações, Deus está disposto a te perdoar. E ainda ele diz assim: arrependei-te dos teus pecados e eu te perdoarei e nunca mais lembrarei do teu pecado. Esta palavra é de reflexão nessa manhã. Que muitas vezes eu já vi alguém dizer: eu não vou mais para a igreja porque eu caí no erro do adultério. Eu nunca mais fui na igreja porque eu fiz coisas que não foi do agrado de Deus. Então eu não tenho mais perdão. Então quem está dizendo isso aí na tua mente é Satanás. Por mais que seja o pecado que você cometeu, mas se você se arrepender do teu pecado, pediu a Deus, não colocou a culpa em ninguém, Deus te perdoará hoje, da partir de hoje, e nunca mais se lembrará do teu pecado. E quando o homem chegar para te levantar o dedo, você diga com autoridade: para trás de mim, Satanás. Quem é tu para levantar o dedo contra mim? Porque foi Jesus Cristo que morreu por mim. E se tu acha que de direito a me pedrejar, se tu não tem pecado, pode começar logo a apedrejar. Então Deus hoje, por esta palavra,
está perdoando você. Basta somente você pedir perdão a Ele e seguir aos caminhos dele. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que essa reflexão serve para você, para mim e para todos nós. Só existe um pecado que é difícil, é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo disse, se você pecar contra Deus, contra o Pai, contra mim, existe perdão. Mas se pecar contra o Espírito Santo de Deus, esse não é perdão. Então eu quero dizer para você, meu irmão, nesta manhã, cuidado para não pecar contra o Espírito Santo de Deus. E muitos aí não sabem o que é um pecado contra o Espírito Santo, porque as pessoas não ensinam. Mas desde já, depois desta palavra, dessa mensagem, você vai saber o que é o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é blasfemar da palavra, é blasfemar das evidências de novas línguas. Se você viu alguém falando línguas, dê glória a Deus e fique em paz. Você pode ver um bêbado no meio da rua, caído nas calçadas, falando em línguas. Você fica em paz. Se você vê alguém pregando a palavra de Deus no meio da rua, todo suado, fica em paz também. Não blasfema. Vi algum irmão pregando em cima do púlpito, que às vezes falou até algo que você não se agradou, fica em paz. Porque se você blasfemar e se realmente for do Espírito Santo, se aquele homem que estiver ali em mal posição, caído na calçada, estiver falando em línguas, e se for do Espírito Santo, e você blasfemar, da partir de hoje você está sabendo que Deus, Ele não tem por inocente os blasfemadores do Espírito Santo. Que esta palavra fica hoje no seu coração, e que o Espírito Santo possa tomar de conta da tua vida, do teu dia a dia, do teu sentimento, do teu pensamento, para que você possa se redimir a Deus. Que a paz do Senhor esteja em todos vocês e nos vossos corações. Fica com Deus.